Então, vamos lá. Compartilhar aqui. Opa. Vocês já estão vendo a minha tela? Perfeitamente. Sim, ok. Vamos em frente. Pode pôr no modo apresentação agora? Engraçado. Eu achei que já estivessem. Agora foi para vocês? Não. Não? Então deixa, Ainda não. então deixa Está só no seu vídeo, por enquanto. Então eu acho que eu fiz alguma coisinha errada. Espera aí. Compartilhar a tela. Vamos ver. Foi? Perfeito. Agora sim. Ok. Vamos em frente. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar de um tema de antibiótico profilático e cirurgia refrativa. Eu acho que é um tema interessante, pensando até na próxima semana. É um tema que foi difícil achar muita coisa na literatura, né? Na verdade, muita fonte bibliográfica. É um tema tem até espaço para mais trabalhos, tá? Vamos lá, então. Da parte do pré-operatório, eu consegui achar na Academia Americana, na parte de cirurgia refrativa, eles falam muito pouco eles já tratam o antibiótico como sendo parte do procedimento, mas comentam a questão do pré-operatório. Eles deixam vamos falar assim, a cargo do próprio cirurgião, não tem um consenso muito bem definido, e eles falam isso mesmo, eles escrevem isso, que não tem um consenso e pode ser definido, então, a critério do cirurgião. Mas eles chamam a atenção para possíveis irritantes conjuntivais, quando você vai pensar em fazer enfim, um tratamento pré-cirúrgico ou intraoperatório, pensando no que você vai estar colocando por causa da conjuntiva, que pode gerar um edema, e podendo atrapalhar na questão das técnicas em LASIK. Hoje é até uma foto estreando aí que a gente fez uma técnica de LASIK hoje, manual, né, com microcerátomo, na verdade, o Dr. Reinaldo fez, foi bem interessante. Então, esse é o ponto que eles chamam a atenção no antibiótico profilático no pré-operatório, tá? Eu peguei dois artigos que eu achei mais completos, um de 2003 e outro de 2023. Eles fazem uma análise de antibiótico profilático em cirurgia refrativa, avaliando as ceratites infecciosas, tá? Essa revisão muito recente de 2023 pega a maioria dos trabalhos, na verdade, tá? É uma revisão de literatura. Então, vamos comentar alguns pontos que são os principais aqui. Então, o que eles viram nesses trabalhos, né? Pegando aqui o primeiro de 2003, tá? Um trabalho publicado pela AO mesmo, pela Ophthalmology, perdão. Eles falam da perda da barreira epitelial prolongada como sendo um dos fatores de risco, o uso de lentes de contato de maneira prolongada, chamando atenção ali para pseudomonas, e o uso de córticoterapia também prolongada, porque são todos esses três fatores, na cirurgia a gente tem. Se a gente vai fazer um PRK, então a gente já vai ter uma perda epitelial, né, prolongada, a técnica, enfim, convencional, né, não trans-PRK. O uso de lentes de contato de maneira prolongada, normalmente pós-cirúrgico, a gente coloca a lente de contato. O tempo da lente de contato varia, enfim, 2, 3 dias, às vezes um pouquinho mais, a depender do cirurgião. O uso de córticoterapia também a gente já inicia para a questão do DLK, para prevenção, então a gente tem muitos dos cirurgiões, né, você vai utilizar realmente o uso do corticoide, então abrindo a janela para infecção, apesar de ser mínimo. E em 2003 chamava atenção por um ponto, porque lá em 2003 o LASIK era a principal técnica refrativa realizada. Porém, apesar disso, o PRK foi a técnica que mais apresentou o número de casos infecciosos. Dos patógenos principais que eles chamam a atenção, micobactéria, Staphylococcus aureus, Streptoepidermidis, Streptopneumoniae, o Viridans e Streptococcus, chamando a atenção, são gram-positivos aqui para o PRK, tá? Esses aqui são os principais patógenos que os trabalhos vão trazer, nocardia e Pseudomonas aeruginosa, mas sempre associado aqui com a lente de contato, tá? Com certeza,
semana que vem isso vai ser mais discutido, mas só para já saber quais são os principais agentes que a gente vai ter contato. Isso é importante, a questão do tratamento. Então, eles vão discutir um pouco qual antibiótico, então, a se usar, né? Se a gente vai estar, se vai estar utilizando, o que seria mais interessante. Então, os aminoglicosídeos, que são tobramicina e gentamicina, eles cobrem muito gram-negativos. Mas aí vão deixar de lado os gram-positivos, principalmente o Aedes epidermidis e Streptococcus, que no PRK é muito prevalente, e por ser a técnica que mais se viu casos né, que tem relatos infecciosos, então talvez não fosse a melhor opção. E as fluoroquinolonas, ela já vai ter um espectro contra gram-positivos e gram-negativos, e também vão tratar a micobactéria atípica. E aí é na figura do moxifloxacino e do gatifloxacino, que é o que a gente mais usa hoje, né? São os principais antibióticos que a gente tem e a gente costuma passar para os nossos pacientes. O PRK, então, apresentando maior risco, isso agora eu estou falando da segunda revisão, então agora 2023, ele vai trazer também esse dado, que o PRK vai apresentar maior risco de desenvolver a ceratite infecciosa pós-cirúrgica do que o LASIK. Também o maior risco associado ao uso de lentes de contato, eles frisam muito isso, e também a questão do paciente, quando a gente está falando de lente de contato, porque às vezes no pós-operatório, o cirurgião vai colocar a lente de contato, até ali tudo ótimo, mas o paciente depois vai para casa. Então, tem uma questão de hábitos do paciente que isso tem que ser levado em consideração. Defeitos epiteliais pós-operatórios, talvez uma dificuldade ali de cicatrização, pensando em algum paciente que possa teve algum problema intraoperatório, ou tem alguma dificuldade mesmo de reepitelização, né, uma atípica, talvez, da córnea. Então, ele chama atenção aqui. E uso de corticoide prolongado, então, atenção no corticoide. Também se fala nessa revisão, comentam a questão do anel, pegam um trabalho do Hoffling, que mostra que o risco de infecções aumenta na colocação do anel intraestromal na posição horizontal, tá? Então, eles chamam atenção para isso. Então, também a gente tem esse aumento de risco. Colocam como início tardio da antibiótico terapia profilática, se mostrou também um fator de risco, né, para o aumento da chance de infecção. Então, quando a gente pensa nisso, então quando a gente vai ter que ponderar, assim, então, será que a gente tem que utilizar o antibiótico? Então, eu acho que isso praticamente responde, né, a essa pergunta, porque se a gente inicia tardiamente, as chances aumentam, então significa que se a gente prevenir, né, realmente a gente vai estar salvaguardando ali o paciente, tá? E uma pergunta importante que esses trabalhos trazem é o seguinte: apenas o antibiótico vai bastar, né? Então, no caso, pela questão da lente de contato, que eles foi um dos principais fatores de risco, então, a orientação do paciente a medidas de higiene, como lavar as mãos, uso de álcool ou antissépticos, né, antes de manipular essas lentes de contato pós-operatórias. Orientar o uso correto dos colírios sem toque, porque às vezes o paciente vai colocar aquele colírio, ele vai ficar tocando nos olhos, na lente, né, de contato, enfim. E o paciente tem que ter um cuidado ao fechar, ao abrir esse vidrinho. Então, é fundamental também para evitar uma contaminação posterior e, obviamente, ter um sucesso ali no pós-operatório. Então, eu queria chamar a atenção para isso, né? Mas os trabalhos mostram realmente que o antibiótico profilático é, de fato, muito importante para estar evitando, né? O corticoide na figura do DLK e o antibiótico profilático para evitar as principais infecções, tá? É um tema que tem poucos artigos de fato, se você coloca lá no PubMed, vamos achar 5 artigos, sendo que de oftalmologia, muitos falam de catarata, mas para cirurgia refrativa são pouquíssimos. Então, esses 2 principais artigos trazem os principais pontos, né? Então, a gente tem que estar atento agora ao bloco cirúrgico, né? A questão da autoclavagem. Então, todo o procedimento ele tem que estar muito bem alinhado. Então, mas independente disso, é fundamental você estar usando antibiótico, né? Eu acho que os trabalhos mostram que sim, é fundamental. Então, tem que ser utilizado, tá? E é isso, uma aula Perfeito. objetiva, né? Aula simples e objetiva. Ok. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais aí, por favor?
Ô, Vitória, Reinaldo, você está oi. online? Ô, Vitória, Vai lá, realmente, vai em frente. esse tema, todo ano a gente apresenta e realmente todo mundo queixa muito da dificuldade de literatura, porque os antibióticos profilaticamente é muito difícil de você provar a sua eficiência, porque você faz uma ação esperando um resultado de não ocorrência de um efeito. É mais ou menos como você provocar, ver a eficiência, por exemplo, ao fazer um crosslink em relação à evolução da ectasia. Se você não documentar muito bem que a ectasia está em evolução, o crosslink, muitas vezes, você não vai provar que ele foi eficiente. O objetivo é você não ter ectasia, não ter a progressão. Aqui é a mesma coisa. Você usa um antibiótico esperando que não ocorra um evento, que é a infecção. Mas quem disse que haveria a ocorrência desse evento? Vamos dizer, um duplo cego numa situação dessa seria muito complicado, até do ponto de vista ético. Porque você deixar de usar um antibiótico profilático numa cirurgia cuja infecção tem um efeito desastroso, isso pode ter uma implicação médico-legal muito grave. Eu acho que deve ser usado. E por que eu acho que deve ser usado? Primeiro, porque a grande maioria das bactérias comumente encontradas após cirurgia refrativa são bactérias da própria flora do indivíduo. Então, o cuidado de higiene e, principalmente, você fazer a redução dessa carga bacteriana que nós trazemos na nossa flora com o uso do antibiótico, eu acho que sim, faz sentido, porque nós estamos usando a cirurgia num meio potencialmente contaminado. Se você fizer uma cultura da lágrima, tirada diretamente do saco conjuntival, vai crescer bactéria. Por isso a lágrima tem tantas substâncias bactericidas, porque geralmente tem infecções de repetição. Então, eu acho que faz sentido. Agora, esses fatores de riscos, o uso de antibióticos ser um fator de risco, eu acho que é forçar a amizade. Só se você usasse antibiótico durante muitos dias de antecedência, de uma forma inadequada, com certeza, você faria uma seleção de patógenos mais resistentes e você teria um fator de risco. Mas usar como a gente usa, iniciando na véspera, com o objetivo de reduzir a carga bacteriana da nossa flora, eu acho que faz todo sentido, né? O corticoide, a gente não usa corticoide numa posologia imunossupressora. Acho que usar o corticoide, ainda mais que você está usando com antibiótico, eu sei até que, porque você tem que usar o corticoide durante um período prolongado, para que você tenha um efeito imunossupressor. Agora, a lente de contato, sim, lente de contato é um grande fator de risco. Agora, será um fator de risco se o paciente não for orientado para os cuidados de higiene. Vocês estão lá toda semana comigo, lá nos pós-operatórios, vocês veem a preocupação que eu tenho com os pacientes. Dormir com aquela concha, porque senão de noite ele não percebe que está coçando o olho. Não tocar nos olhos, lavar bem as mãos antes de usar os colírios. Essas orientações são fundamentais, porque eu acho que não é uma infecção, vamos dizer, hospitalar. É uma contaminação por maus cuidados de higiene. Se fosse uma infecção hospitalar, a gente teria casos assim, de epidemia dentro de um serviço. E isso é muito raro. Agora, quando você tem vários casos do mesmo serviço, com certeza você tem que pesquisar a esterilização desse serviço, como é que é feito, se é trocado todos os materiais na bandeja de cirurgia, né? Que é o que a gente faz lá no ocular laser. Eu também oriento os pacientes de forma incisiva a não trabalhar até que essa lente de contato seja retirada. Vocês estão cansados de ver isso lá. Por quê? Porque se o paciente faz esforço visual, gente, o atrito da lente ali no piscar frequente, ele vai acabar retardando a cicatrização. O retardo de cicatrização realmente é um fator de infecção. Eu concordo que o PRK
tem maior risco, você tem uma quebra da barreira muito maior do que no LASIK. Porém, o que a gente deve lembrar é que nos casos de infecção de LASIK, as infecções geralmente são muito mais graves. O antibiótico você está usando ali diretamente na superfície desepitelizada, e quando você tem uma infecção pós-LASIK, geralmente são bactérias de baixa virulência, que são infecções, às vezes, tardias, como as micobactérias. Então, muitas vezes, embora menos frequente, no PRK é muito raro, e no LASIK mais ainda, mas uma infecção no LASIK, muitas vezes o resultado é mais grave e mais difícil de ser contornado. Muitas vezes tem que levantar o flap e, às vezes, até amputar esse flap. Hoje, com o advento dessas quinolonas de quarta geração, que tem cobertura tanto gram-positiva quanto gram-negativa, realmente são os antibióticos de eleição. Quem vai usar aí uma gentamicina, se é a maior caso das infecções, ocorre por gram-positivos. É Staphylococcus strep, a grande maioria. Né? Agora, é lógico, você tem também a pseudomonas, você tem o Ristorcard, você tem algumas bactérias que potencialmente são graves e que, se você não colher o material para fazer um antibiograma, aí realmente você tem que entrar com antibiótico de largo espectro que atinja tanto gram-negativo quanto gram-positivo. Vocês vão ver na aula do Fabrício que ele orienta de forma incisiva. Quando você tem uma suspeita de infecção, tente suspender o antibiótico pelo menos por 24 horas. Já que a gente usa preventivamente, tem como se dizer que antes de usar antibiótico, vamos começar a fazer colher material. Não, você já está usando antibiótico. Eu tenho uma suspeita de uma infecção, de uma ceratite bacteriana, ou então de uma infecção na interface, no LASIK, suspenda o antibiótico para deixar aquela população de bactéria crescer pelo menos durante um período, para que você tenha possibilidade de colher material que seja positivo, né? Para que a gente possa fazer um antibiograma. Agora, você falou uma coisa, início de antibiótico profilático tardio, como fator de risco. Eu acho bem estranho, porque se você não usa pré-operatório, eu acho que não faz sentido você usar tardio profilaticamente. Ou ele tem infecção ou não tem. Se não tem, você não vai usar. Se tem, não é profilático. Então, eu não entendi muito bem essa colocação aí que você colocou. Eu acho que o artigo falou, talvez, de casos que talvez o seu cirurgião iniciou tardiamente mesmo. Ele talvez não usou ou não usou profilaticamente, fez a cirurgia e só colocou depois, mas aí não enquadraria, talvez, no profilático. Né? Exato, seria já uma infecção. Realmente não seria fator de risco, seria, então, realmente o caso de uma infecção. Né? Sim. Então, eu acho que de tudo isso aí, o mais importante são as orientações de higiene, de cuidados do paciente. Esse paciente também deve ser orientado. Se ele tiver qualquer irritação do olho, ele deve orientar o médico para suspender a cirurgia, em caso de secreção, irritação, suspender a lente de contato com no mínimo uma semana, no mínimo, o ideal até antes, porque lente de contato potencialmente pode estar contaminada. Então, você pode ter uma contaminação da lente e passar para o olho e levar aquilo para o leite, para a cirurgia lá. E só para terminar, lembrando uma coisa aqui também que eu sempre fui contra e nunca usei, que eu acho um absurdo. Em serviços de grande movimento, era muito mais comum o médico usar uma lâmina para diversos procedimentos, inclusive de diversos pacientes. Se eu usar a mesma lâmina nos dois olhos, é razoável. O ideal seria uma lâmina para cada olho, mas é razoável que se use do mesmo paciente, considerando que você teve cuidado do paciente, não de apenas um olho. Agora, o que se faz, ou se fazia, ou se fez muito? Você fazia uma sequência de LASIK, 10, 20 pacientes, eram 20, 40 olhos por aí, e você levava o microcerátomo num vapor, que a gente chama de steamer, que era um vapor que você fazia uma vaporizada de um vapor quente no microcerátomo, que, na verdade, você esterilizava a sua consciência, porque o microcerátomo ele continuava contaminado. E eu tive curiosidade de fazer isso lá atrás, quando eu condenei essa prática, mas ela começou a ser mostrada nos congressos como uma prática comum e recorrente. O que eu fiz? Eu fui no laboratório ali, em frente à Larvese, no Humberto Abrão,
eu peguei placas de Petri lá, peguei microcerátomo depois de uso recorrente e eu fiz 2 grupos lá. Um grupo que eu colocava numa placa, eu colocava um bacilo subtilis, que é uma ampola de um marcador biológico para uso em autoclave. A gente usa muito isso até hoje. Então, você pega aquele bacilo na placa de Petri, tá certo? E o que eu fazia? Eu pegava um instrumental, contaminava com aquele bacilo subtilis e depois eu levava no vapor. E depois de levar no vapor, eu pegava esse instrumental e semeava, passava ele na placa de Petri. E outro material eu pegava, contaminava com bacilo subtilis, não passava, passava o bacilo, mas não usava o steamer. E era uma coisa interessante. Quando crescia na placa, ela crescia nos 2, mostrando que o steamer não tinha nenhum efeito de esterilizar aquele material. Então, eu acho altamente condenável. Isso diminuiu um pouco, porque durante muito tempo a gente pôde esterilizar as lâminas em óxido de etileno. Então, a gente tinha lá na Ocular Laser um monte de lâmina, tudo esterilizada, mas já usada. E a gente reutilizava aquela lâmina algumas vezes, sempre avaliando ela no microscópio, se tinha algum dano, se tinha, no processo de esterilização, teve alguma quebra do fio, qualquer coisa e tal. Dando perfeito, a gente usava, e isso não foi motivo de problemas. Mas, se só usar o steamer, eu acho que é uma temeridade. Se você tiver uma infecção no primeiro paciente do dia, você corre o risco de disseminar para os outros pacientes. Por isso que nós tivemos, até alguns anos atrás, muitos anos atrás, epidemias de infecção pós-LASIK. Provavelmente essa era a causa. Então, era isso que eu tinha que levar como consideração, Arnaldo. Eu gostaria também de ver a sua opinião, do Lucas. Perfeito. Reinaldo, eu concordo 100% com você e eu estou absolutamente convencido da importância da antibiótico terapia profilática, tanto em cirurgia refrativa quanto em cirurgia de catarata. Eu já, sei lá, mais de 30 anos que eu uso antibiótico terapia profilática nos 2 procedimentos, começo 24 horas antes. E é interessante o seguinte, aqueles colegas que eventualmente não utilizam antibiótico terapia profilática e prescrevem o antibiótico no pós-operatório imediato, frequentemente eles se queixam que no primeiro pós-operatório, tanto de refrativa quanto de catarata, muitas vezes o paciente ainda nem comprou o medicamento para começar a usar. Na Santa Casa era muito comum pacientes de catarata que a gente prescrevia, não usava de rotina na época o antibiótico profilático, prescrevia uma associação de antibiótico com corticoide para o paciente começar a usar no pós-operatório imediato, e muitas vezes o paciente voltava no dia seguinte alegando que ele ainda não teve tempo de ir na farmácia comprar o medicamento. Então, só o fato do paciente, muitas vezes, demorar mais do que 24 horas para comprar um colírio, para mim já é justificativa suficiente para que a gente inicie ele 24 horas antes. Ou seja, mesmo na eventualidade da antibiótico terapia profilática não ser 100% eficaz, só o fato do paciente já ter o medicamento para usar já no pós-operatório imediato, e isso faz uma diferença danada. Eu, particularmente, se eu tivesse que optar entre usar antibiótico 24 horas antes, cada 3 horas, ou 24 horas depois, eu certamente optaria por usar 24 horas antes, porque eu acho que dessa maneira é mais eficaz. Você comentou aí que realmente é difícil a gente fazer um estudo duplo cego para a gente avaliar a real eficácia da antibiótico terapia profilática. Mas só o fato da gente ter uma incidência de infecção próxima a 0 em todos os nossos procedimentos no ocular laser, eu acho que já é uma justificativa suficiente para a gente utilizar de rotina em todos os nossos pacientes. Não sei se o doutor... uma outra coisa também que eu quero comentar, Reinaldo, é o seguinte, foi muito boa a sua lembrança aí da época que a gente usava o steamer lá no ocular laser, porque há muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, quando a gente resolveu abandonar essa técnica de limpeza e
e desinfecção de lâminas, eu comprei os 3 steamers que o ocular laser iria parar de usar. Eu me lembro que eu comprei esses 3 steamers e não levei para a clínica de imediato. Eu liguei para o Márcio fazer a gentileza de fazer uma revisão nesses 3 steamers e depois levar na minha clínica. Isso deve ter mais ou menos 10 anos. Então, foi muito boa a sua lembrança, que amanhã de manhã eu vou ligar para ele para saber que destino que teve esses 3 steamers que estão na guarda dele lá. Arnaldo, deixa eu fazer só mais um comentário Oi. aqui, que é o seguinte, hoje eu fiz um LASIK, você sabe como que eu adoro LASIK. Eu sou talvez as pessoas que mais falem contra LASIK. Mas hoje eu fiz um LASIK e eu achava até que vocês fossem perguntar, porque é tão raro eu fazer um LASIK, seja com biricucerato, então é mais raro ainda. Mas eu fiz pelo motivo. Esse paciente é um paciente portador de pênfigo, que, embora seja uma doença de causa desconhecida, sem tratamento, é frequentemente associada à doença autoimune, e a gente sabe que esses pacientes que têm essas doenças, eles se inflamam com muita facilidade. Então, eles têm muito processo inflamatório, eles é muito exacerbado, porque é uma doença autoimune. Então, considerando que a resposta do PRK, inflamatória do PRK, ela é muito maior do que a do LASIK, eu não quis expor essa córnea desse paciente ao PRK. E o curioso é que quando eu estava lá, fui lá conversar com ele, falar sobre o LASIK, ele falou assim, doutor, eu acho bom fazer o LASIK, porque além do pênfigo, eu fiquei sabendo isso hoje no ocular laser, eu também tenho doença de Crohn. Doença de Crohn, para quem não sabe, é a retocolite ulcerativa. É uma doença que provoca uma inflamação autoimune. do intestino muito grave. Às vezes é tão grave e recalcitrante as crises que você tem que fazer uma secção de uma parte significativa dos cólons, para que o paciente tenha menos reação inflamatória. Então, se eu já estava preocupado com o pênfigo dele, muito mais seria com a doença de Crohn, tá certo? E eu me lembro que eu já operei um outro paciente também com doença de Crohn, e também não teve nenhum problema com LASIK, isso foi há muitos anos. Mas é isso aí. Exato. É interessante, né? Então, que essa semana, então, vai ser a semana do LASIK com lâmina, porque, como eu já tinha comentado com você, eu também atualmente eu faço LASIK só em hipermetropia. E, por uma coincidência muito grande, hoje à tarde eu recebi a visita de um colega lá na clínica, que naturalmente que eu não vou falar o nome, mas é um exímio cirurgião de refrativa, só que ele não faz LASIK, não teve oportunidade de aprender a fazer LASIK. Então, ele levou uma paciente hoje lá, uma alta hipermétrope, quase presbita, e nós vamos fazer o LASIK dela com lâmina na sexta-feira, lá após os meus anéis. Então, vai ser uma boa oportunidade para os nossos fellows aí que ainda não viram uma delaminação com lâmina, para eles poderem estar presentes aí na cirurgia. Dr. Lucas Pires está online? Boa noite, Lucas. Presente, atuante. Dr. Lucas, boa noite. Boa noite, tudo bom, Lucas? Está online? Então vamos Estou lá, aqui, Lucas. presente. Beleza, pessoal? Boa noite. Eu, desde que aprendi a fazer cirurgia refrativa, para mim, desde o começo, sempre foi um dogma fazer antibiótico terapia profilática mesmo. Nunca fiz diferente. E eu já devo ter comentado aqui com vocês que, numa questão minha de poder atualizar as informações para voltar a fazer os implantes de lente fáscica, agora que a ICL voltou aí e tal. Então, eu assisti vários vídeos de um simpósio que ocorreu na Europa, com médicos europeus falando da experiência deles com o implante da Visian ICL. E um desses médicos me chamou muita atenção, porque ele realmente falou uma coisa que eu nunca fiz, nunca fazia. E era, no momento de você usar o PVPI tópico para iniciar a cirurgia, né? Todo mundo faz isso na cirurgia de catarata, isso é feito no ocular laser para o PRK, para o LASIK, para anel, para tudo, para crosslink. Esse médico virou e falou assim, olha, se uma cirurgia refrativa na córnea, você não está entrando dentro do olho, então, para eu fazer um implante de uma lente fáscica
que é uma cirurgia refrativa, mas eu estou entrando dentro do olho sem uma doença como a catarata, então aí fica menos ainda culpável, né, o médico, que ele não pode ter infecção de jeito nenhum. Então, eu passei a usar o PVPI tópico no final da cirurgia. Ao retirar o bléfaro, eu peço à enfermeira para pingar uma gota do PVPI tópico assim que eu acabei a cirurgia, não só antes. E aí eu confesso a vocês que eu passei a fazer isso para toda cirurgia de anel, obviamente para toda cirurgia de implante de lente fáscica também, mas faço na cirurgia de anel, faço no LASIK, e no PRK eu não faço porque é aquela questão, a córnea está desepitelizada, vai uma lente de contato ali em cima. Então, jogar um PVPI tópico em cima de uma córnea que está desepitelizada e você pôr a lente em cima, a lente vai corar, vai ficar impregnada, né, de iodo. E aí, então, eu não faço porque eu nunca ouvi ninguém fazendo isso, só vi esse médico mencionando no caso de implante de Visian ICL, ele não mencionou que ele faz isso no LASIK, ele não mencionou que faria isso no PRK. Então, eu não tenho registro bibliográfico de trabalho, de nada, né? A Vitória já falou que é difícil ver trabalho de antibiótico terapia, de colírio de antibiótico, ainda mais com isso, negócio de PVPI. Mas eu achei isso muito interessante, muito inteligente, passei a praticar também, além da antibioterapia profilática. É isso. Ô, Lucas, deixa eu fazer só uma observação. Deixa eu ser advogado do diabo aqui. Sim. Você não tem medo, você tem uma abertura, mesmo que microscópica, você tem uma solução de continuidade no pós-operatório imediato, com a cirurgia, seja FACO, seja ICL. Eu fico pensando o seguinte, se por uma situação inadvertida, esse paciente tocar o olho, tá certo? Vamos dizer que ele distraia qualquer coisa, esquece, toca o olho, qualquer coisa. A pressão sobre o olho, quando a córnea volta à pressão normal, ela faz um efeito de vácuo na câmara anterior. Eu não sei se o iodo ele é tóxico. Eu não sei se, Sim. por acaso, ele tiver alguma penetração dentro do olho, isso não vai provocar uma reação inflamatória importante. Porque ele é tão tóxico que ele, quando você pinga no saco, ele, além de ter um efeito bactericida, ele também precipita as proteínas. Por isso que é muito comum você pingar o PVPI e depois ter alguns filamentos que saem junto quando você faz a lavagem do PVPI. Então, eu acho que é importante também ter a concentração dele, porque o PVPI pode ser muito tóxico para o epitélio. Você está falando em fazer uma cirurgia intraocular ou fazer um LASIK, você pode causar também uma... E você sabe que quando você lesa o epitélio, você não precisa tirar o epitélio. Você quebra aquelas ligações chamadas desmossomos, que é o que faz a barreira epitelial. Então, eu não sei se no pré, tudo bem, mas no pós, eu não sei se os riscos justificariam o benefício. Porque você vai estar usando no pós-operatório o antibiótico, aí sim, tudo bem, o antibiótico vai ser usado e muita gente usa, inclusive, intracameral. Não é feito para esse objetivo, mas muita gente usa. Então, é só essa observação aí. E deixa eu aproveitar também e falar um caso que teve hoje lá no Ocular, que serve também de experiência para os nossos colegas. Me foi encaminhado por um cirurgião muito experiente em cirurgia refrativa, faz anel, faz LASIK e faz muito. E esse colega me mandou, esse paciente é uma criança, não sei se 10, 12 anos, uma coisa assim. E essa criança, ela tentou várias vezes fazer o anel, esse colega tentou várias vezes fazer o anel, e a criança não colaborava. Então, ela me mandou para que eu pudesse fazer sob sedação ou sob anestesia geral num hospital. E eu, conversando com a mãe sobre o perfil da criança, conversando com a criança, eu falei assim, não, eu acho que eu consigo fazer esse anel com a anestesia tópica, como a gente faz em adulto. Apesar dessa colega ser muito experiente, esse colega ser muito experiente e não ter conseguido. Eu não sei, talvez o colega abaixou o galho para que eu pudesse escolher a fruta. Ele tentou várias vezes, o paciente, com o tempo, ele viu que no procedimento lá ele não sentia dor,
O certo é que, conversando com essa criança, ela foi extremamente cooperativa e evitamos de transformar um procedimento rotineiro numa situação de exceção. Então, o fato da criança não ter permitido uma cirurgia, às vezes, não está no time daquela criança. Quantas vezes a gente também não tem muita disposição de fazer alguma coisa, de estar inseguro com alguma coisa. Então, às vezes, a criança precisa do tempo dela. E foi o que eu fiz. Ela me procurou, eu conversei fiz várias consultas com essa criança, até que a gente tivesse uma empatia e que eu me sentisse seguro para tentar fazer a cirurgia. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que antes de pensar, levar para um hospital, fazer anestesia geral ou sedação, com anel manual, que muitas vezes você não vai ter jeito de fazer o fento dentro do hospital, pense assim, na relação médico-paciente de uma criança que talvez com bastante calma, tranquilidade durante a cirurgia, e não foi fácil fazer, não porque ela não cooperasse. Nós tivemos que tentar 3 vezes colocar o vácuo, uma hora lá a marcação sumiu, na hora que conseguiu o vácuo, a marcação sumiu, tive que tirar o vácuo de novo. Ou seja, 3 vezes para conseguir fazer o flap. E a criança colaborou muito mais do que às vezes muito adulto. Era só essa experiência hoje, que não é a primeira criança que eu opero. Às vezes é questão só do time, de dar tempo para a criança absorver isso aí, criar confiança em você. Perfeito, Reinaldo. Eu vou mudar um pouquinho a estratégia aqui da nossa discussão interativa. Ao invés de perguntar quem tem perguntas, eu vou perguntar a todos quais são as perguntas que eles gostariam de fazer aqui para a doutora Vitória. E vou começar aqui pela doutora Ana Maria. Doutora Ana, eu gostaria que você perguntasse à doutora Vitória a sua pergunta com relação ao tema da aula aí, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. De verdade, eu não tenho nenhuma dúvida específica assim não, doutor Arnaldo. Ok, então vamos passar para o doutor André. Você não tem nenhuma então. dúvida sobre nada, não, Ana? Ainda não, mas daqui a pouquinho eu tenho certeza. Porque eu peguei ela meio de surpresa. Vamos passar. Se ele ficou de surpresa, então, deixa eu raciocinar um pouco, que eu volto daqui a pouco. Nós vamos voltar para a doutora Ana. Tá certo. Doutor André Lamonier, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Qual que é a sua pergunta para a doutora Vitória, André, com relação ao tema aí de antibiótico terapia? Por favor. Me pegou um pouquinho desprevenido também, mas eu acho que em relação a estudos, assim, o doutor Arnaldo falou, as bactérias mais prevalentes é da flora normal mesmo, né? Mas os estudos comprovam isso, é mais na experiência clínica mesmo. É raro você ter o mais comum é você ter Staphylococcus strep, que faz parte da flora. A contaminação local é a principal fonte de infecção. Então, cuidado bastante com questões de higiene, e por isso o antibiótico profilático. Se fosse, por exemplo, bactérias estranhas à flora, as causas mais frequentes, aí sim não justificaria uma antibiótico terapia preventiva. Você está tratando preventivo, mas você está reduzindo a carga bacteriana que você tem normalmente na flora bacteriana. Eu até tive um caso de um colega meu agora, que ele teve uma suspeita teve uma ceratite, a gente ficou em dúvida se era herpética ou se era cantameba. Só que ele não usa lente de contato, não teve contato com água contaminada, e tem um flap de Lasik, que ele fez há 10 anos. Só que ele fez até aquela microscopia confocal para ver se era pseudomonas, sabe? Mas não confirmou. Então, eu queria ver se a pseudomonas realmente é prevalente ou é muito raro realmente em flap, assim. A ceratite confocal para diagnóstico é cantameba. Pseudomonas, desculpa, cantameba. Cantameba, verdade. Foi isso aqui em Belo Horizonte? Fiz lá em São Paulo. Esse caso, André, foi aquele que você levou lá na clínica, que depois eu encaminhei lá para o Fabrício, né? Exato. E não conseguiu colher o material no dia, não é isso? Não, ele foi para São Paulo, fez a microscopia confocal lá, até apareceram uns cistozinhos. Certo. Só que está tratando como herpes mesmo, sabe? E teve uma resposta significativa, está bem melhor. Certo. Quem analisou a microscopia lá está tratando como herpes mesmo.
teve uma resposta já significativa, apesar dos cistos de acanthameba um pouquinho na microscopia. E a única porta de entrada ali era a flap, né? Que ele Olha, fez esse caso é um caso super interessante para você apresentar como seu TCC. Você pode, Sim. de repente, se você tiver os dados da microscopia, já que você assumiu o caso aí na fase inicial e acompanhou, esse caso é um caso super interessante para Meu um único trabalho pesar foi científico. não ter documentado no início lá. Só documentei a partir das fases mais Mas você pode evoluídas conversar lá depois. com o Marcelo, que eu acho que é quem examinou o paciente pela Foi, primeira vez, né? exato. Se ele te ceder o prontuário, você pode apresentar, vai ser muito interessante. Ok? Beleza. Vamos passar, então, para o Dr. Lucas Reis, para saber qual que é a pergunta que ele gostaria de fazer aí para a doutora Vitória com relação ao tema. Eu estou falando pergunta, pessoal, mas pode ser um comentário também, Uma dúvida, que né? vocês acharem mais adequado, uma dúvida. Então, vamos lá, Lucas. E aí, pessoal, tudo bom? Boa Minha noite. dúvida, na verdade, é mais para os chefes mesmo. Não sei se eu estou enganado, às vezes eu não estou vendo lá na hora na Planlaser, mas parece que eu não vejo pingar ou passar PVPI antes da gente fazer os PRKs, os LASIKs. É isso mesmo? E se for, tem alguma... Já vi em outros serviços que fazem. O preparo é Certo? antes, Lucas. Antes de Oi? entrar na sala. O preparo a menina faz lá no pré-operatório. Ah, já faz antes, então, Você né? não vê, Faz. porque ela já entra, o paciente já entra anestesiado e já é instilado o PVPI previamente, antes do paciente entrar no bloco cirúrgico. Ah, Mas ele é entendi. feito de rotina em todo Mas paciente, tanto de anel, quanto PRK, quanto PTK e LASIK, ok? não. Seria Perfeito. interessante amanhã ou na sexta-feira, quando você estiver lá, você pedir à Leísa, a nossa enfermeira, qual que é o protocolo lá de instilação de colírios no pré-operatório, ok? E checar se Até está para você sendo falar feito isso para a também, gente né? semana que vem. É bom também, viu, Exato. Lucas? Checa lá se está sendo feito direitinho, tudo, porque naquele corre-corre, quando Eu a vou agenda pedir está para muito você cheia, conferir isso. pode queimar etapa. Perfeito. Exato. Não, Então vai beleza. ser Eu o seu gostaria dever de casa, Lucas, você conferir esse protocolo e falar para a gente aí na quarta-feira da semana que vem. Anotado. Vamos lá, Lucas. Eu gostaria Lucas de fazer uma Pires, pergunta para a pode doutora falar. Vitória. Eu gostaria de saber, Ótimo. doutora Vitória, assim, doutora Vitória, entre o gatfloxacino e o moxifloxacino, qual a sua preferência de associação? Como que você prefere associar o moxifloxacino ao corticoide? Você prefere associar com a dexametasona ou com a prednisolona? Lucas, essa pergunta, eu acho que tanto o GAT, a gente tem mais costume com o MOX, que é o Vigadexa, né? Que é o Vigamox. Ele é mais famoso, né, do que o GAT, fluoxacino, que é Zipred. do que o Zimar, exatamente. Zipred, Zimar Zipred. Então, eu tenho mais vivência com o MOX fluoxacino. Agora, em questão de cobertura, os dois são similares, né? Os dois têm a mesma geração. E em relação à prednisona, o Predforte é uma prednisolona 1%, né? Ele é mais forte. Então, talvez, de início, eu acho que talvez não seja tão necessário. Então, eu acho que um Vigadexa, que é a dexametasona, eu acho que eu dou preferência. Guardaria o Predforte para uma necessidade, por exemplo, se tivesse um DLK ou uma necessidade de fazer uma corticoterapia mais intensa. Então, eu daria preferência para a dexametasona. A pergunta seria uma pegadinha, exatamente porque nos produtos que existem associados já, né, não existe o Zimar associado com dexametasona. Então, a pegadinha estava aí, né? Vocês já mencionaram os colírios, né, Zimar e Pred, para poder lembrar disso, né? E já foi comentado que a prednisolona teria uma penetração melhor, né, e efeitos colaterais um pouco menos nocivos do que a dexametasona. Mas é para exercitar a mente de vocês, né, sobre o nome dos antibióticos, o produto, o nome genérico associado ao nome comercial, né, a gente lembrar disso, que se você tiver uma preferência a usar a prednisolona, ela só está associada junto com o Zimar, né? Não existe, mesmo o Facoba é usado também como dexametasona, entendeu? Então, essa era
Essa era a pegadinha, mas beleza, muito bom. Ô, Lucas, só pegando um gancho aí nisso que você falou, lembrando o seguinte, quem fabrica o moxifloxacina com dexametasona fala o seguinte, não, o Vigadexa é melhor porque ele não tem conservante, não tem BAC, que é o cloreto de benzalcônio. Então, ele é menos tóxico para o epitélio. Verdade? Verdade. Quem fabrica o Zipred, que é a antiga Allergan, já não existe mais a Allergan, diz o seguinte, não, você deve usar o Zipred, porque o Zipred, além do antibiótico, o GAT, ter o mesmo efeito bactericida da MOX, e é verdade, ele tendo o BAC, ele facilita a penetração do antibiótico e o BAC também tem um efeito bacterostático. É verdade, é verdade. E, além disso, a prednisolona ela tem uma penetração no estroma corneano maior do que a dexametasona. Verdade, verdade. Então, cada laboratório utiliza os calcanhar de Aquiles do concorrente para se promover. Então, fica a critério de cada um a sua experiência e aquele que te convence mais de qual pode ser mais eficiente para o seu paciente. Perfeito. Vamos passar agora para a pergunta ou comentário da doutora Maria Carolina, por favor. Eu tenho uma Boa dúvida. noite. Boa noite. Mas é mais uma questão assim, logística. Quando eu passo uma associação, porque o paciente vai ter que fazer uma profilaxia com antibiótico. Se eu prescrevo uma associação, ele vai usar o corticoide junto na profilaxia, porque depois ele não vai comprar outro colírio para fazer o pós-operatório. E eu tenho dúvida nisso, porque se eu prescrevo uma associação para o pós, ele vai usar o corticoide por mais tempo do que o antibiótico. Aí eu fico, não seria mais fácil passar separado o antibiótico do corticoide? Eu costumaria passar a associação os colírios separados. É a minha preferência, mas acho que isso daí varia, né, muito da conduta de cada um. Eu acho que os chefes seriam bons como que eles fazem, né? Então, eu tenho dúvida nessa logística. Excelente a pergunta, Carolina. Veja bem, o pré-operatório e o pós-operatório do PRK é diferente do LASIK. Sim. Você vai usar antibiótico, os dois você vai usar antibiótico em torno de uma semana, a menos que haja alguma intercorrência, retarda a cicatrização ou alguma outra intercorrência. Mas, quando você usa o corticoide, você quer usar o corticoide por mais tempo, e você vai querer reduzi-lo progressivamente, você não deve usar associação, você não faz desmame de antibiótico, evidente. Você só faz desmame do corticoide. Então, se é para usar por um período maior, como, por exemplo, no PRK, você vai usar, por exemplo, até 30 dias, você tem que usar só o corticoide. Agora, naquela primeira semana que você vai no PRK, por exemplo, eu receito só o antibiótico. Eu não quero usar corticoide naquele período. Eu vou usar só o antibiótico. E se eu tiver que usar um corticoide, o paciente está com o olho muito vermelho, está incomodando, eu posso usar uma fluometolona, que é um antibiótico bem mais fraco, bem mais seguro, e esse sim eu posso usar por um período maior. Uhum. Okay? Porque eu acho que passando a associação, acaba que o paciente, no eventual alguma coisa que tem que usar mais corticoide, ele acaba gastando 2 vezes, né? Que ele vai ter que comprar depois separado. Mas veja bem, você não deve ficar preocupando Essa com o custo pergunta. em relação à segurança. Agora, a associação tem uma grande vantagem, que é o paciente não esquecer de pingar o colírio. Sim, Quanto com mais certeza. colírio você prescreve, maior é a chance do paciente não usar a medicação adequadamente. O pessoal do glaucoma sabe muito bem disso. Quando você faz os bases das medicações, ele faz uma confusão danada. Então, a associação tem essa vantagem, a praticidade e a certeza que você está usando as duas medicações. E facilita para o paciente, né? Sim. Exato. Essa pergunta da doutora Maria Carolina, realmente ela é muito interessante, porque
Naturalmente que do ponto de vista farmacológico faz muito mais sentido a gente prescrever um antibiótico tópico e o corticoide separado. Mas uma coisa é o mundo farmacológico e outra coisa é o mundo real. Então, se você, por exemplo, tem um paciente que muitas vezes não tem uma compreensão muito boa da maneira correta de utilizar os colírios e tem algum problema econômico, ele eventualmente ele pode não comprar os 2 colírios, ele pode comprar um só, até por uma questão financeira. E como o Reinaldo já comentou, você prescrever o corticoide para ele usar de 6 em 6 horas, o antibiótico para ele usar de 2 em 2 ou de 3 em 3, muitas vezes ele vai fazer uma confusão danada lá e usar da maneira errada. Então, do ponto de vista de praticidade e do ponto de vista econômico, faz mais sentido, durante o pós-operatório imediato, você utilizar uma associação ao invés de antibiótico e corticoide isoladamente. Naturalmente que depois de 10 dias, faz muito mais sentido você suspender a associação e começar a fazer o desmame do corticoide. Mas muito interessante a sua pergunta. E para finalizar agora, doutora Ana Maria, quer fazer algum comentário, alguma pergunta final aí para a doutora Vitória? Não. É só no pré-operatório, doutor Arnaldo, a gente acaba, eu não sei se foi isso que a Maria perguntou também, a gente acaba fazendo associação também, né? Tipo. Exato. Faz mais sentido, né? Se você já prescreve um antibiótico para usar em corticoide, muitas vezes o paciente complica um pouco. Agora, realmente faz muito mais sentido a gente iniciar a antibiótico terapia antes, que aí você vai ter certeza que realmente o medicamento foi comprado e ele vai começar a ser usado no pós-operatório imediato. Tem nada mais frustrante para um cirurgião do que você, na primeira visita de pós-operatório, você perguntar ao paciente se ele está usando o colírio rigorosamente e ele te surpreender com a resposta que ele ainda nem comprou o colírio, porque ele ainda não teve tempo, porque não tinha acompanhante. Então, realmente uma situação de risco. Então, quando você inicia antibiótico terapia profilática, isso deixa a gente mais seguro de que realmente o medicamento vai ser usado da maneira correta. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, mais alguma pergunta? A doutora Vitória quer fazer algum comentário final aí? Eu acho que nada a acrescentar. Perfeito. Muito bem. Então, amanhã, 19h30, o que vai ser o tema amanhã, Reinaldo? Você tem alguma coisa relacionada ao tema aí ou nós vamos fazer os exercícios. Operar ou não? Operar Isso. ou não, eu acho que vai ser mais interessante, mais produtivo, porque realmente eu tenho casos de suspeita, mas nenhum caso comprovado. Aham. Então, já que a gente não tem, felizmente, não temos casos com esse tema, então nós vamos continuar aquela sessão nossa de casos. E você vai fazer o seguinte, Arnaldo, você faz uma listinha dos presentes aí para que todo mundo possa participar, tá bom? Exato. Nós mudamos agora, a estratégia agora é um pouco diferente, não é quem tem perguntas, são quais são as perguntas. Ou Perfeito. seja, Boa, a partir de boa. amanhã, todo mundo vai ter que participar, mesmo que não queira fazer nenhuma pergunta, mas eu gostaria de ouvir os comentários de todos, ok? Perfeito. Então é isso. Boa noite a todos. Parabéns, Falou, gente. Vitória. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Até amanhã, gente. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Boa noite. Falou, então. Até mais, gente. Tchau.